Capítulo 32. Praia do Capelim. A mãe é encarada com grande desdém. Em certas áreas é vista como uma perversão, sendo contadas histórias sobre manhosos que acasalam com animais para conquistar a sua magia, ou que oferecem sacrifícios de sangue de crianças humanas para obter a dádiva das línguas de animais e aves. Alguns contadores de histórias falam de acordos celebrados com antigos demônios da terra. Na verdade, creio que a manha é a magia mais natural que alguém pode reclamar para si. É a manha que permite que um bando de pássaros envolva e, de repente, como um só, ou um cardume de jovens salmões se mantenha junto num riacho de correnteza rápida. É também a manha que envia uma mãe para junto da cama do seu filho precisamente na hora em que o bebê acorda. Creio que ela se encontra no âmago de toda comunicação desprovida de palavras, e que todos os seres humanos possuem uma pequena aptidão para ela, quer seja reconhecida, quer não. No dia seguinte, alcançamos mais uma vez a Estrada do Talento. Enquanto passávamos com dificuldade pelo sinistro pilar de pedra, senti-me sendo atraído por ele. Veracidade pode estar só a um passo de mim. Panela bufou. Ou a sua morte. Será que perdeu completamente o juízo? Acha que há algum utilizador do talento que seja capaz de resistir a um círculo treinado? Veracidade resistiu, respondi, pensando em Valdefeira e em como ele me salvara. Durante o resto dessa manhã, ela caminhou com uma expressão pensativa no rosto. Não me esforcei para fazê-la falar, pois eu carregava o meu próprio fardo. Senti em mim uma enervante sensação de perda. Era como a sensação irritante de saber que me esquecera de alguma coisa, mas ser incapaz de lembrar do que. Deixara algo para trás, ou então me esquecera de fazer algo importante, algo que pretendia fazer. Pelo fim da tarde, com uma sensação de desânimo, percebi o que me faltava. Veracidade. Quando ele estivera comigo, eu raramente tivera certeza da sua presença. Passara nele como uma semente escondida, esperando se abrir. As muitas vezes que procurara dentro de mim e falhara em encontrá-lo, de repente perderam todo o significado. Aquela não era uma dívida, ou uma dúvida, ou uma interrogação. Era uma certeza crescente. Veracidade estivera comigo durante mais de um ano e agora desaparecera. Isso significava que ele estava morto? Não podia ter certeza. Aquela imensa onda de talento que eu sentira poderia ter sido ele. Ou algo mais, algo que o forçara a recolher-se para dentro de si mesmo. Provavelmente não passava disso. Era um milagre que seu toque de talento tivesse durado tanto tempo em mim como durara. Por várias vezes comecei a falar sobre isso com Panela ou Catrican. Em todas as vezes não consegui justificá-lo. O que diria? Que antes disso eu não sabia dizer se Veracidade estava comigo e agora não conseguia senti-lo? À noite, junto às fogueiras, estudei as rugas no rosto de Catrican e perguntei a mim mesmo de que serviria de aumentar as preocupações, de modo que empurrei as minhas para dentro e me mantive em silêncio. Dificuldades contínuas geram monotonia e dias que se emendam na história. O tempo estava chuvoso de uma maneira vacilante e ventosa. As nossas provisões estavam precariamente reduzidas, de modo que os legumes que conseguíamos colher enquanto caminhávamos e a carne que olhos de noite eu conseguíssemos abater à noite tornaram-se importantes para nós. Eu caminhava ao lado da estrada e não nela, mas me mantinha constantemente consciente do seu murmúrio de talento, como o sussurro de um rio de água ao meu lado. O bobo foi mantido bem medicado com um chá de casco de elfo. Ele logo começou a exibir tanto energia sem limites como o mau humor sombrio que eram propriedades do casco de elfo. No caso do bobo, isso queria dizer pulos e acrobacias intermináveis enquanto abríamos caminho ao longo da estrada no talento. E um toque cruelmente amargo no seu humor e língua. Gracejava com muita frequência sobre a futilidade da nossa demanda e respondia com violento sarcasmo a qualquer comentário encorajador. Ao fim do segundo dia, ele me lembrava apenas uma criança malcriada. Não dava ouvidos às censuras de ninguém, nem mesmo às de Catrican, e não se lembrava de que o silêncio podia ser uma virtude. Não era tanto que eu temesse que a sua incessante tagarelice e canções picantes pudessem fazer o círculo cair sobre nós, mas me preocupava com a possibilidade de que o seu ruído constante pudesse esconder de nós a sua aproximação.
Suplicar para que falasse baixo teve tão pouco sucesso como berrar para que se calasse. Deu-me de tal modo nos nervos que sonhei em estrangulá-lo, e não acho que eu estivesse sozinho nesse impulso. O tempo mais suave foi a única melhora que o nosso grupo teve nesses longos dias em seguirmos a estrada do talento. A chuva tornou-se mais ligeira e mais intermitente. As folhas abriram-se nas árvores de folha caduca que flanqueavam a estrada, e as colinas à nossa volta enverdeceram quase que da noite para o dia. A saúde das jepas melhorou com o pasto e horas de noite encontrou caça pequena em abundância. As horas mais curtas de sono começaram a pesar em mim, mas deixar o lobo caçar sozinho não teria solucionado esse problema. Pior, Panela temia me deixar dormir. Por iniciativa própria, a velha tomou a minha mente a seu cargo. Eu me ressentia disso, mas não era estúpido o suficiente para resistir. Tanto Catrican como Esporana haviam aceitado seus conhecimentos sobre talento. Já não me era permitido sair sozinho ou só na companhia do bobo. Quando o lobo e eu caçávamos à noite, Catrican ia conosco. Esporana e eu dividíamos um turno de vigia, durante o qual, por insistência de Vanella, ela mantinha minha mente ocupada com o aprendizado, tanto de canções como de histórias do seu repertório. Durante as minhas breves horas de sono, Panela me vigiava, com uma escura infusão de casco de elfo junto ao cotovelo que, se necessário, podia despejar pela minha goela abaixo e apagar o talento. Tudo isto era irritante, mas era pior durante o dia. Quando caminhávamos juntos, não me era permitido falar de veracidade ou do círculo, ou de qualquer coisa que pudesse tocar neles. Em vez disso, trabalhávamos juntos com problemas do jogo ou colhíamos ervas à beira da estrada para a refeição da noite. Ou então eu recitava as histórias de Esporana. A qualquer momento que suspeitasse que minha mente não estava completamente concentrada nela, Panela podia me dar uma forte pancada com o bastão. Nas poucas vezes que tentei conduzir a conversa com perguntas sobre o seu passado, ela me informou altivamente que isso podia levar precisamente aos temas que tínhamos de evitar. Não há tarefa mais complicada do que evitar pensar em qualquer coisa. No meio das minhas tarefas, a fragrância de uma flor me trazia mole à mente, e dali ia para a veracidade, que me chamara para longe dela. Era só um passo. Ou uma tagarelice casual do bobo trazia aos meus pensamentos a tolerância do rei sagaz pela sua zombaria, e me fazia lembrar do modo como meu rei morrera nas mãos de quem. O pior de tudo era o silêncio de Catrican. Ela já não podia me falar sobre a sua ansiedade por veracidade. Não conseguia olhá-la sem sentir como ansiava por encontrá-lo, e então me censurava por pensar nele. E foi assim que os longos dias da nossa viagem passaram para mim. A passagem à nossa volta mudou gradualmente. Demos por nós descendo cada vez mais para o interior de vales sinuosos, atrás de vales sinuosos. Durante algum tempo, a estrada que percorríamos seguiu paralela a um rio de cinza leitoso. Em certos locais, as suas subidas e descidas haviam devorado a estrada que o ladeava até esta já não ser mais do que um caminho. Por fim, chegamos a uma imensa ponte. Quando a vislumbramos a distância pela primeira vez, a delicadeza de teia de aranha do seu vão me lembrou ossos, e eu temi que a encontraríamos reduzida a fragmentos lascados de madeiramentos erguidos para o céu. Mas em vez disso, cruzamos uma obra que arqueava desnecessariamente alto sobre o rio, como que em júbilo por poder fazê-lo. A estrada sobre a qual atravessamos brilhava, negra e cintilante, enquanto as arcadas que a adornavam por cima e por baixo da extensão eram de um cinza pulverulento. Não conseguia identificar o material de que fora feita, se seria um metal verdadeiro ou uma pedra estranha, pois tinha mais o aspecto de um fio tecido do que de metal batido ou rocha cinzelada. A elegância e graça da ponte conseguiu até silenciar o bobo durante algum tempo. Depois da ponte, subimos uma série de pequenas colinas, apenas para começar outra descida. Desta vez, o vale era estreito e profundo, uma fenda na terra de lados íngremes, como se algum gigante a tivesse aberta muito com um machado de guerra. A estrada agarrava-se a um dos lados e o seguia inexoravelmente para baixo. Pouco conseguíamos ver do local para onde íamos, pois o próprio vale parecia cheio de nuvens e vegetação. Isso me confundiu até que o primeiro regato de água quente cortou o nosso caminho. Borbulhava vaporoso de uma nascente que se abria bem ao lado da estrada, mas a muito desdenhar as paredes ornamentadas do canal de drenagem que algum engenheiro desaparecido elaborara para contê-lo. O bobo fez um grande espetáculo com o seu cheiro, indagado se deveria ser
atribuída a ovos podres ou a alguma influência da própria terra. Dessa vez, nem mesmo a sua grosseria me fez sorrir. Para mim, era como se as suas patifarias tivessem se prolongado demais. A alegria tivesse desaparecido, restando apenas a rudeza e a crueldade. No início da tarde, chegamos a uma região de lagoas fumegantes. A atração da água quente era grande demais para se resistir, e Katrina nos deixou montar o acampamento cedo. Tivemos o conforto da água quente, de que há muito tínhamos saudades, para nela encharcarmos os nossos corpos cansados, embora o bobo tivesse desdenhado dela devido ao cheiro. A mim não cheirava pior do que as águas fumegantes que se erguiam da terra para alimentar os banhos em Jump. Mas dessa vez fiquei contente por me privar da sua companhia. Ele partiu em busca de alguma água potável, enquanto as mulheres ocuparam a lagoa maior, e eu procurei a relativa privacidade de uma menor a alguma distância. Fiquei de molho durante algum tempo e então decidi sacudir um pouco da sujeira das minhas roupas. O fedor mineral da água era muito menor do que o odor que o meu corpo deixara nelas. Feito isso, estendi os meus trajes na relva para secar e fui me deitar de novo na água. Olho de noite veio sentar-se à margem para me observar, confuso, com a cauda bem aconchegada em torno das patas. É bom, disse ele, sem necessidade, pois sabia que ele conseguia captar o meu prazer. Deve ter alguma coisa a ver com a sua falta de pelo, concluiu ele por fim. Entre que eu esfrego, vai ajudá-la a soltar a pelagem de inverno, sugeri. Ele deu uma fungada de desdém. Acho que prefiro soltá-lo um pouco de cada vez enquanto me coço. Bem, você não precisa ficar aí sentada me vendo e ficar entediado. Vou caçar se quiser. Eu ia, mas a fêmea alta me pediu para vigiá-lo. Portanto, vigiarei. Catrican? É assim que você a chama. Como ela lhe pediu? Ele me lançou um olhar confuso. Como você pediria? Olhou para mim e eu soube o que ela tinha em mente. Estava preocupado por você estar sozinho. Ela sabe que você a ouve? Ela o ouve? Quase, às vezes. Deitou-se de repente na relva e se espreguiçou, enrolando a sua língua rosa. Quando a sua parceira lhe pedir para me deixar de lado, talvez me vincule a ela. Isso não tem graça. Ele não me respondeu, mas se deitou de costas e começou a rolar por ali, coçando o dorso. O assunto de Molly era agora uma ponta de mal-estar entre nós, uma brecha que eu não me atrevia a abordar e que ele espreitava obsessivamente. De repente, desejei que fôssemos como antes, juntos e inteiros, vivendo apenas no agora. Recostei-me, pousando a cabeça na margem, meio dentro da água e meio fora. Fechei os olhos e não pensei em nada. Quando os abri de novo, o bobo estava de pé, me olhando. Sobressaltei-me de forma visível. Olho de noite também, levantando-se de um salto com um rosnado. Grande guardião, observei, dirigindo-me ao bobo. Ele não tem cheiro e caminha com mais leveza do que a neve caindo, protestou o lobo. Ele está sempre com você, não está? Observou o bobo. De alguma forma ou de outra. Concordei e me recostei na água. Teria de sair em breve. O fim da tarde estava se transformando em noite. O frio adicional no ar tornava a água quente mais calmante. Passado um momento, olhei o bobo de relance. Continuava simplesmente de pé, me encarando. Algo errado? Perguntei-lhe. Ele fez um gesto inconclusivo, e então se sentou desajeitadamente na margem. Passado um momento, olhei o bobo de relance e continuava simplesmente de pé, me encarando. Algo de errado? Perguntei-lhe. Ele fez um gesto inconclusivo e então se sentou desajeitadamente na margem. Tenho pensado na sua garota veleira, disse de sopro. Tem, é? Perguntei, em voz baixa. Tenho feito o possível para não pensar nela. Ele pensou naquilo por um momento. Se você morrer, o que será dela? Rolei sobre mim mesmo, virando-me de bruços e me apoiando nos braços para fitar o bobo. Eu mais ou menos esperava que aquilo fosse o início de algum novo gracejo seu, mas o seu rosto estava grave. Bronco tomará conta dela, respondi, em voz baixa. Enquanto ela precisar de ajuda, é uma mulher capaz, bobo. Após um momento de reflexão, acrescentei. Ela tomou conta de si mesma durante anos antes. Bobo. Eu nunca tomei realmente conta dela. Estava perto dela, mas ela sempre se valeu de si mesma. Senti-me ao mesmo tempo envergonhado e orgulhoso por tal mulher ter gostado de mim. Mas você ia pelo menos querer que eu lhe enviasse a notícia, não? Sacudi lentamente a cabeça.
Ela acredita que estou morto. Os dois acreditam. Se eu realmente morrer, preferiria deixá-la acreditar que morri nas masmorras de Majestoso. Pois saber do contrário só faria com que ela me visse com olhos ainda piores. Como você poderia lhe explicar o fato de eu não ter ido imediatamente até ela? Não. Se alguma coisa me acontecer, não quero que nenhuma história lhe seja contada. A tristeza tomou conta de mim mais uma vez, e, se sobrevivesse e voltasse para ela, pensar nisso era quase pior. Tentei imaginar, me apresentando e lhe explicando que mais uma vez colocara meu rei à sua frente. Fechei os olhos com força ao pensar nisso. Mesmo assim, quando tudo isso terminar, eu gostaria de vê-la de novo, observou o bobo. Abri os olhos. Você? Não ia sequer. Não sabia sequer que vocês haviam falado um com o outro. O bobo pareceu um pouco apanhado de surpresa por isso. Mas, quer dizer, seria por você, para ver com meus próprios olhos que ela está bem cuidada. Senti-me estranhamente comovido. Não sei o que dizer, falei. Então não diga nada, apenas me diga onde posso encontrá-la, sugeriu ele com um sorriso. Eu mesmo não sei ao certo, admiti. Breu sabe. Se eu não sobreviver àquilo que temos de fazer, perguntei a ele. Parecia de mau agouro falar da minha própria morte, de modo que acrescentei. Claro, ambos sabemos que sobreviveremos. Está profetizado, não está? Ele me lançou um olhar estranho. Por quem? O meu coração afundou. Por algum dos profetas brancos eu esperava, resmunguei. Ocorreu-me que nunca perguntara ao bobo se a minha sobrevivência fora profetizada. Nem todos os homens sobrevivem à vitória em uma batalha. Encontrei a minha coragem. Está previsto que o catalisador sobrevive? Ele pareceu pensar com afinco. De repente observou. Breu leva uma vida perigosa. Também não há certeza de que ele sobreviva. Se não sobreviver, bem, certamente você deve fazer algum... Breu leva uma vida perigosa. Também não há certeza de que ele sobreviva. E se não sobreviver, bem, certamente você deve fazer alguma ideia de onde... Breu leva uma vida perigosa. Também não há certeza de que ele sobreviva. E se não sobreviver, bem, certamente você deve fazer alguma ideia de onde a garota está. Não quer me dizer? Que ele não tivesse respondido à minha pergunta de súbito pareceu ser uma resposta o suficiente. O catalisador não sobrevivia. Era como ser atingido por uma onda fria de água salgada. Senti que caía naquele frio conhecimento que me afogava nele. Nunca pegaria a minha filha no colo. Nunca mais sentiria o calor de Molly. Foi quase uma dor física, e isso me deixou tonto. Fritz Cavalaria? Pressionou o bobo. Ergueu uma mão de repente para cobrir bem a boca, como se não pudesse falar mais. A outra mão ergueu-se de súbito para agarrar o seu pulso. Pareceu nauseado. Está tudo bem, eu disse debilmente. Talvez seja melhor que eu saiba o que está por vir. Suspirei e fiz um esforço para pensar. Ouvi-os falar de uma aldeia. Bronco vai lá para comprar coisas. Não pode ser longe. Podia começar por ali. O bobo me deu um minúsculo aceno de encorajamento. Tinha lágrimas nos olhos. Praia de Capelim, eu disse em voz baixa. Ele ficou me fitando por mais um momento. Então de repente caiu para o lado. Bobo? Não vi resposta. Levantei-me com água quente escorrendo de mim. E o observei. Estava deitado de lado como se dormisse. Bobo? Chamei irritado. Quando continuou a não haver resposta, saí da lagoa e me aproximei dele. Estava deitado na margem relvada, imitando a respiração profunda e regular do sono. Bobo? Perguntei de novo, meio à espera de que ele saltasse para cima de mim, mas ele fez um gesto vago como se estivesse perturbando os seus sonhos. Não há palavras para exprimir o quanto me irritou que ele pudesse passar de modo tão abrupto de uma conversa séria para algum tipo de patifaria. Porém era típico do comportamento que tivera nos últimos dias. De repente deixou de haver qualquer descontração ou paz na água quente. Ainda pingando, comecei a recolher a minha roupa. Recusei-me a olhar para ele enquanto me esfregava e sacudia a maior parte da água do meu corpo. A roupa que vesti estava ligeiramente úmida de qualquer forma. O bobo continuava dormindo quando eu lhe dei as costas e caminhei de volta ao acampamento. Olhos de noite me seguiu de perto. É um jogo? Perguntou enquanto caminhávamos. Uma espécie, suponho, respondi em poucas palavras. Não é um jogo que eu aprecie. As mulheres já haviam regressado ao acampamento. Catherine estava absorta no seu mapa, enquanto Panela dava às jepas minúsculas rações dos cereais que restavam. Esperana estava sentada junto à fogueira, passando um pente pelo cabelo, mas ergueu os olhos quando me aproximei. O homem encontrou água limpa? Perguntou-me. Encolhi os ombros. Da última vez que o vi, não. Pelo menos, se a encontrou, não a estava carregando com ele. Seja como for, temos o suficiente nos odres para nos arranjarmos.
É só que prefiro água fresca para o chá. Eu também. Sentei-me junto da fogueira e a observei. Parecia não dedicar nenhum pensamento aos dedos enquanto eles dançavam pelo seu cabelo, enrolando em suaves tranças o cabelo brilhante de umidade. Enrolou-as em volta da cabeça e as prendeu bem. Detesto o cabelo molhado batendo no meu rosto. Observou. E percebi que eu estivera olhando fixamente. Afastei o olhar, embaraçado. Ah, ele ainda consegue corar, ela riu. Depois acrescentou-se em rodeios. Quer o pente emprestado? Levei a mão ao meu cabelo úmido. Acho que devia aceitar, murmurei. Devia mesmo? Devia mesmo, concordou ela, mas não entregou. Em vez disso, veio ajoelhar-se atrás de mim. Como você fez tudo isso? Indagou-se em voz alta quando começou a empurrar o pente através do meu cabelo. Ele simplesmente fica assim, balbuciei. Os seus toques gentis, os suaves puxões pelo meu couro cabeludo davam uma sensação incrivelmente boa. O problema é ser tão fino. Nunca conheci um homem de cervo com um cabelo tão fino. O meu coração moveu-se para o lado no peito. Uma praia de cervo num dia ventoso e mole e uma manta vermelha ao meu lado, com a blusa meio desamarrada. Ela me dissera que eu era considerado a melhor coisa a sair dos estábulos desde Bronco. Acho que é o seu cabelo. Não é tão áspero como o da maioria dos homens de cervo. Um breve interlúdio feito de elogios de flerte e conversa afiada, e do seu doce toque sobre o céu aberto. Quase sorri, mas não consegui me lembrar desse dia sem me lembrar também de que, como em tantos dos momentos que passamos juntos, terminara em discussão e em lágrimas. A minha garganta se fechou e sacudi a cabeça, tentando mandar as memórias para longe. Fique quieto, repreendeu-me Esporano com um puxão mais forte no meu cabelo. Já quase o deixei liso. Prepare-se. Este é o último nó. Ela agarrou meu cabelo por cima e rompeu o nó com um puxão rápido que quase não senti. Dê-me a tira, disse, e a pegou de mim para amarrar de novo meu cabelo. A panela regressou depois de tratar as jepas. Alguma carne? Perguntou-me diretamente. Suspirei. Ainda não. Logo. Prometi. Levantei-me cansado. Vigio, lobo. Pediu Panela, a hora de noite. Ele abanou a cauda ligeiramente e então me levou para fora do acampamento. Já havia escurecido quando voltamos ao acampamento. Estávamos bastante satisfeitos conosco, pois trazíamos não coelho, mas uma criatura de cascos fendidos bastante semelhante a um pequeno cabrito, só que com uma pelagem mais sedosa. Eu havia aberto a sua barriga no local onde o abatemos, tanto para permitir que Olhos de Noite comesse as entranhas, como para torná-lo mais leve para carregar. Coloquei a carne no ombro, mas me arrependi pouco depois. Qualquer que fosse a bicharada picadora que o animal tivesse transportado, ela ficara mais do que feliz em se transferir para o meu pescoço. Teria de me lavar de novo naquela noite. Sorri para a Panela quando ela veio ao meu encontro e lhe apresentei o cabrito para que o inspecionasse. Porém, em vez de parabéns, ela apenas perguntou: Tem mais casco de elfo? Eu lhe dei tudo o que tinha, disse. Por quê? Acabou? Aquilo faz o bobo se comportar de tal forma que a notícia quase me agrada. Ela me lançou um olhar estranho. Vocês discutiram? Perguntou. Você bateu nele? Quê? Claro que não. Nós o encontramos na beira da lagoa onde você tomou banho, disse ela em voz baixa, retorcendo-se no sono como um cão sonhando. Acordei-o, mas mesmo acordando ele parecia vago. Nós o trouxemos de volta, mas ele apenas foi atrás dos seus cobertores. Tem dormido como um morto desde então. Havíamos carregado a fogueira e eu larguei o cabrito ao seu lado e corri para a tenda, com Olhos de Noite abrindo o caminho na minha frente. Ele voltou à vida, mas só por um momento, prosseguiu Panela. Depois caiu outra vez no sono. Comporta-se como um homem que se recupera de uma exaustão ou de uma enfermidade muito longa. Temo por ele. Quase não a ouvi. Dentro da tenda, caí de joelhos ao lado dele. Estava deitado de lado, enrolado como uma bola. Catherine encontrava-se ajoelhado ao seu lado, com o rosto enevoado de preocupação. Ele parecia simplesmente um homem adormecido. O alívio lutou em mim com a irritação. Dele quase todo o casco de elfo, prosseguiu Panela. Se lhe der agora o que resta, não teremos reserva no caso do círculo tentar atacá-la. Não há nenhuma outra reserva? Começou Catherine, mas eu a interrompi. Por que não deixamos simplesmente dormir? Isso talvez seja apenas o fim da sua outra doença, ou talvez um efeito do próprio casco de elfo. Mesmo com drogas potentes, só se pode enganar o corpo durante algum tempo.
Depois ele deixa claras as suas exigências. Isso é verdade, concordou Panela com relutância. Mas isso é tão incaracterístico dele. Ele tem andado bem característico desde o terceiro dia de uso do casco de elfo. Observei. Com a língua afiada demais, os gracejos constantes demais. Se quiser saber, eu diria que atualmente eu prefiro dormindo acordado. Bem, talvez haja alguma razão no que diz. Então vamos deixá-lo dormir, concedeu Panela. Respirou fundo, como que preparando-se para dizer mais alguma coisa, mas não o fez. Saí de novo para preparar o cabrito para ser cozinhado. Esperana me seguiu. Durante algum tempo, ela apenas ficou em silêncio, me vendo esfolá-lo. Não era um animal lá muito grande. Ajude-me a avivar a fogueira e vamos assar o animal inteiro. A carne cozida durará mais com este tempo. O animal inteiro? Exceto uma porção generosa para você. Manuseei a faca, em volta de uma articulação. Soltei a canela e contei o que estava da cartilha. E cortei o que restava da cartilagem. Eu vou querer mais do que ossos, lembrou-me hoje de noite. Confie em mim, disse-lhe. Quando eu terminei, ele tinha para si a cabeça, a pele, as 4 canelas e um quarto traseiro. Ficou complicado prender a carne em um espeto, mas consegui. O animal era jovem e, embora não tivesse muita gordura, eu esperava que a carne fosse tenra. A parte mais difícil seria esperar até que estivesse cozinhada. As chamas as lambiam, como as pontas queimando, e o cheiro saboroso da carne assando me atormentava. Está zangado assim com o povo? Perguntou-me explorando em voz baixa. O quê? Olhei para ela, por cima do ombro. Durante o tempo que viajamos juntos, acabei notando o modo como vocês agem um com o outro. São mais próximos do que irmãos. Eu teria esperado que você se sentasse ao lado dele preocupado como fez quando ele estava doente, mas vocês estão se comportando como se não houvesse nada de errado com ele. Os menestréis talvez vejam as coisas com clareza demais. Afastei o cabelo do rosto e pensei. Hoje mais cedo ele veio até mim e conversamos sobre o que ele faria por Molly se eu não sobrevivesse para voltar para ela. Olhei para Esporana e sacudi a cabeça. Quando senti a garganta apertar, fiquei surpreso. Ele não espera que eu sobreviva. E quando um profeta diz uma coisa dessas, é difícil não acreditar. A expressão de consternação no rosto dela não era reconfortante. Revelou a mentira das suas palavras quando insistiu. Os profetas nem sempre têm razão. Ele disse com certeza que viu a sua morte? Quando lhe perguntei, não quis responder. Respondi. Ele não devia ter mencionado um assunto como esse, exclamou de repente, explorando em tom zangado. Como pode esperar que você tenha coragem para o que quer que tenha de fazer, se você acreditar que isso causará a sua morte? Encolhi os ombros para ela em silêncio. Passara todo o tempo em que estivéramos caçando, me recusando a pensar nisso. Em vez de desaparecerem, os sentimentos apenas haviam se acumulado. A infelicidade que senti de repente foi esmagadora. Sim, e a ira também. Fiquei furioso com o bobo por ter me contado. Forcei-me a refletir sobre o assunto. As notícias dificilmente são obra sua. Eu não posso criticar as suas intenções. Ainda assim, é difícil encarar a nossa morte, não como algo que acontecerá um dia, em algum lugar, mas como algo que é provável que ocorra antes de este verão perder o seu viço. Ergui a cabeça e olhei em volta para o verdejante prado silvestre que nos rodeava. É espantoso como uma coisa parece diferente quando se sabe que é a última que se terá. Cada folha em cada galho se sobressaiu. Em incontáveis verdes, aves cantavam desafios umas às outras ou passavam voando feito raios de cor. Os cheiros da carne assando da própria terra, até o som de olhos de noite partindo um osso entre as mandíbulas, transformaram-se todos subitamente em coisas únicas e preciosas. Quantos dias como aquele eu havia atravessado cegamente, concentrado apenas em beber uma caneca de cerveja quando chegasse à cidade, ou em qual dos cavalos devia ser levado naquele dia ao ferreiro. Há muito tempo, em Torre do Cervo, Bobo me avisara de que eu devia viver todos os dias como se fossem importantes, como se todos os dias o destino do mundo dependesse dos meus atos. Agora, de repente, eu compreendi o que ele estivera tentando me dizer. Agora, quando os dias que me restavam haviam se reduzido até eu poder contá-los. Esperana colocou as mãos nos meus ombros, inclinou-se para baixo e encostou o rosto no meu. Fitz, lamento tanto, disse em voz baixa.
Quase não conseguia ouvir as palavras, apenas a sua crença na minha morte. Fitei a carne assando sobre as chamas. A carne fora o cabrito vivo. A morte está, a morte está sempre no limite de agora. O pensamento de Olhos de Noite era gentil. A morte nos espreita e tem sempre certeza de que matará. Não é algo que se deva remoer, mas é algo que todos sabemos. Nas entranhas e nos ossos. Todos menos os seres humanos. Com um choque, contemplei o que o bobo viera tentando me ensinar sobre o tempo. De repente desejei voltar. Ter de novo cada dia separado para gastar. Tempo. Estava encurralado nele, vedado no interior de um pedaço minúsculo de agora que era o único tempo que eu podia influenciar. Todos os logos e amanhãs que eu podia planejar eram coisas fantasmagóricas que podiam ser arrancadas de mim a qualquer momento. As intenções não eram nada, o agora era tudo que eu possuía. Levantei-me de súbito. Compreendo, disse em voz alta. Ele tinha de me dizer, para me instigar. Tenho de parar de agir como se existisse um amanhã em que eu possa consertar as coisas. Tudo precisa ser feito agora, imediatamente, sem preocupações com o amanhã, sem crença no amanhã, sem medos pelo amanhã. Fitz? Sporana afastou-se um pouco de mim. Você está suando como quem vai fazer alguma coisa insensata. Os seus olhos escuros estavam cheios de preocupação. Insensata, disse para mim mesmo. Insensata como o bobo é insensato. Sim. Pode vigiar a carne, por favor? Perguntei humildemente a Sporana. Não esperei pela sua resposta. Fiquei de pé enquanto ela se afastava de mim e entrei na tenda. Panela estava sentada junto do bobo. Simplesmente observei-o dormir. Catrican consertava uma costura na bota. Ambas ergueram os olhos quando eu entrei. Preciso falar com ele, disse simplesmente, sozinho, se não se importarem. Ignorei os seus olhares intrigados. Já desejava não ter dito a Sporana o que o bobo me dissera. Não havia dúvida de que ela contaria as outras. Que ela contaria as outras, mas naquele momento eu não queria dividir aquilo com elas. Tinha algo de importante a dizer ao bobo, e queria fazê-lo agora. Não esperei para vê-la sair da tenda. Sentei-me ao lado do bobo. Toquei suavemente o seu rosto, sentindo a frieza da sua bochecha. Bobo, disse em voz baixa. Preciso falar com você. Eu compreendo. Acho que finalmente compreendo o que você tem tentado me ensinar esse tempo todo. Precisei tentar várias vezes até que ele me acordou. Por fim, partilhei um pouco da preocupação de Panela. Aquilo não era o sono simples de um homem ao fim do dia. Mas ele finalmente abriu os olhos e me olhou através das sombras. Fritz? Já é de manhã? Perguntou. O início da noite. E a carne fresca assando. E logo estará pronta. Acho que uma boa refeição vai ajudar a colocá-lo nos eixos. Comecei a hesitar, então me lembrei da minha recente decisão, agora. Eu fiquei irritado com você mais cedo por causa do que me disse, mas agora acho que compreendo por quê. Você tem razão. Tenho me escondido no futuro e desperdiçado os meus dias. Respirei fundo. Quero lhe dar o brinco de bronco para que o guarde por mim. Depois, gostaria que você o levasse até ele. E que ele diga que não morri à porta da cabana de um pastor qualquer, mas cumprindo o juramento prestado ao meu rei. Isso terá algum significado para ele. Pode lhe pagar um pouco por tudo que fez por mim. Ele me ensinou a ser um homem. Não quero que isso fique sem ser dito. Desprendi o brinco e o tirei da orelha. Enfiei-o na mão sem força do bobo. Ele estava deitado de lado, escutando em silêncio. Seu rosto estava muito grave. Sacudi a cabeça. Não tenho nada para enviar a Molly. Nada para nossa filha. Ela deve ter o alfinete que Sagaz me deu há tanto tempo, mas pouco mais do que isso. Eu estava tentando manter a voz firme, mas a importância das minhas palavras estava me engasgando. Pode ser mais sensato não dizer a Molly que eu sobrevivi às masmorras de Majestoso. Se for possível, Bronco compreenderá o motivo para tal segredo. Ela chorou uma vez a minha morte, não faz sentido lhe dizer que eu não estava morto. Estou contente por você ir procurá-la. Faça brinquedos para Urtiga. Contra minha vontade, lágrimas me vieram aos olhos. O bobo sentou-se com o rosto cheio de preocupação. Agarrou suavemente o meu ombro. Se você quer que eu procure Molly, sabe que eu farei, caso eu chegue a esse ponto. Mas por que temos de pensar agora nessas coisas? O que teme? Temo a minha morte, admiti. Mas temê-la não impedirá, de modo que eu estou fazendo os preparativos que posso. Como já devia ter feito há muito tempo, olhei firmemente nos olhos enevoados. Prometa-me. Ele baixou os olhos para o brinco que tinha na mão. Prometo, embora não saiba porque você pensa que as minhas chances são melhores do que as suas. E também não sei como as encontrarei, mas irei encontrá-los. Senti um grande alívio. Eu já havia lhe dito.
Só sei que a cabana em que viviam fica perto de uma aldeia chamada Praia do Capelim. Há mais de uma Praia do Capelim em Cervo, é verdade, mas se você me diz que a encontrará, eu acredito que encontrará. Praia do Capelim? Os seus olhos estavam distantes. Acho que me lembro. Pensei que havia sonhado com isso. Sacudiu a cabeça e quase sorriu. Então agora eu conheço um dos segredos mais bem guardados de Cervo. Breu me disse que nem ele sabia ao certo onde Bronco escondera Molly. Tinha só um lugar onde deixar uma mensagem para Bronco, para que Bronco pudesse ir até ele. Quanto menos pessoas conhecerem um segredo, menos pessoas poderão contá-lo, disse-me. E no entanto, parece que eu já tinha ouvido esse nome antes, Praia do Capelim. Ou talvez eu tenha sonhado, meu coração gelou. O que quer dizer? Você teve uma visão de Praia do Capelim? Ele sacudiu a cabeça. Não, uma visão não. Não, mas um pesadelo com mais dentes do que a maioria, de modo que quando o Panela me encontrou e acordou, eu me senti como se não houvesse dormido nada, mas tivesse passado horas fugindo por minha vida. Sacudiu mais uma vez a cabeça, lentamente, e esfregou os olhos, bocejando. Nisso que eu me lembro de me deitar para dormir lá fora, mas foi onde me encontraram. Eu devia ter entendido que havia algo de errado com você, lamentei. Você estava na beira da nascente quente, falando-me de Molly e de coisas. E depois você se deitou de repente e adormeceu. Pensei que estava zombando de mim, admiti. Com um ar envergonhado. Ele deu um tremendo bocejo. Nem mesmo me lembro de ter ido à sua procura, admitiu. De repente fungou. Você disse que havia carne assando? Assenti. O lobo e eu apanhamos um cabrito. É novo e deve ser tenro. Estou com fome o suficiente para comer sapatos velhos, declarou ele. Atirou os cobertores para trás e saiu da tenda. Seguiu. Aquela refeição foi o melhor momento que tivemos em dias. O bobo parecia cansado e pensativo, mas abandonara o seu humor afiado. A carne, embora não fosse tão tenra como teria sido a de um carneiro gordo, era melhor do que qualquer coisa que tivéssemos comido nas últimas semanas. Por volta do fim da refeição, partilhei da saciedade sonolenta de olhos de noite. Ele enrolou-se lá fora junto ao Catherine para compartilhar a sua vigia. Enquanto fui para os meus cobertores na tenda, quase esperara que o bobo não tivesse sono depois de ter passado boa parte da tarde dormindo. Contudo, ele foi o primeiro a ir para os cobertores e estava profundamente adormecido, antes mesmo de eu ter descalçado as botas. Panela desembrulhou o seu pano de jogo e me deu um problema para resolver. Deitei-me para obter o descanso que conseguisse enquanto a Panela vigiava o meu sono. Por volta do fim da refeição, partilhei da saciedade sonolenta de olhos de noite. Ele enrolou-se lá fora junto ao Catherine para compartilhar a sua vigia enquanto foi para os meus cobertores na tenda. Quase esperava que o bobo não tivesse sono depois de ter passado boa parte da tarde dormindo. Contudo, ele foi o primeiro a ir para os cobertores e estava profundamente adormecido, antes mesmo de eu ter descalçado as botas. Panela desembrulhou o seu pano de jogo e me deu um problema para resolver. Deitei-me para obter o descanso que conseguisse enquanto Panela vigiava o meu sono. No entanto, pouco descanso obtive naquela noite. Assim que adormeci, o bobo começou a se mexer e a soltar ganidos agudos no sono. Até a hora de noite enfiou a cabeça na porta da tenda para ver o que se passava. Panela precisou de várias tentativas para despertá-lo, e quando ele voltou a adormecer, regressou aos seus sonhos ruidosos. Dessa vez eu estendi o braço para sacudi-lo, mas quando lhe toquei no ombro, a consciência dele me envolveu. Por um instante partilhei do seu terror noturno. Bobo, acorde! Gritei-lhe. Como que, em resposta a essa ordem, ele se sentou. Largue! Largue! Gritou, desesperado. Então, olhando em volta e vendo que ninguém o estava agarrando, voltou a cair entre os seus cobertores. Virou os olhos para cruzá-los contra os meus. Estava sonhando com o quê? Perguntei-lhe. Ele tentou se lembrar, então sacudiu a cabeça. Já não me lembro, respirou fundo, trêmulo. Mas temo que esteja à minha espera, se eu fechar os olhos. Acho que vou ver se Catherine quer alguma companhia, mas mais vale ficar acordado do que enfrentar o que quer que estivesse enfrentando nos meus sonhos. Observei-o enquanto saía da tenda, então me deitei nos meus cobertores, fechei os olhos, encontrei-o, tênue como um fio brilhante prateado. Havia um vínculo de talento entre nós. Ah, é isso que é isso, é? Maravilhou-se o lobo. Também consigo senti-lo. Só às vezes. É parecido com o que você tinha com veracidade. Só que mais fraco. Mais fraco? Acho que não. A hora de noite refleti um pouco. Não é mais fraco, irmão.
mas diferente, moldado mais como um vínculo de manha do que como uma união de talento. Ergueu os olhos para o bobo quando este saiu da tenda. Passado algum tempo, o bobo franziu o senho para si mesmo e baixou os olhos para olhos de noite. Está vendo? Disse o lobo. Ele me sente. Não com clareza, mas sente. Olá, bobo. Minhas orelhas coçam. Fora da tenda, o bobo abaixou repetidamente a mão para coçar as orelhas do bobo.